A gente vai fazer o nosso ditado. Então, vocês vão fazer o cabeçalho, vai escrever os números de 1 até o número 21. Eu gostaria que vocês colocassem, igual a tia fez o primeiro, um número debaixo do outro, tá? Para ficar fácil depois, quando eu corrigir, eu colocar as erradas na frente. Então, vamos lá. Número 1, avental. Número 2, lençol. Número 3, pincel. Número 4, chapéu. Número 5, alfinete. Número 6, mingau. Número 7, quintal. Número 8, caule. Número 9, ouvido. Número 10, almoço. Número 11, salsicha. Número 12, degrau. Número 13, algodão. Número 14, couro. Número 15, alface. Número 16, fralda. Número 17, bacalhau. 18, alpiste. 19, normal. 20, jornal. 21, álcool. Agora, na nossa aula de valores, a gente vai falar dos mestres dos mestres. Então, vocês vão ler um versículo bíblico que está nesse retângulo, né? Depois que vocês lerem, vocês vão pensar sobre ele, vai conversar com alguém que estiver aí na casa de vocês, para depois responder o que está perguntando embaixo. Então, vocês vão colocar que mensagem você tira desse texto, que caminho se refere esse versículo, quem é o mestre de todos os mestres, o que ele nos ensina. Na número 2, vocês vão fazer um desenho dos mestres e no outro do seu mestre professor. Na número 3, vocês vão escrever no seu caderno, então você vai colocar 3 e vai responder, depois 4 e vai responder. Então, no número 3, vocês vão colocar o que um professor precisa para ser parecido com o mestre dos mestres. No número 4, você vai redigir uma redação, uma oração. Vocês vão escrever uma oraçãozinha pedindo bênção para todos os mestres do mundo inteiro. Agora, na nossa tarefa, a gente vai ver o valor absoluto e valor relativo. Então, é uma revisão, vocês já viram isso ano passado. Então, vocês vão olhar lá no quadro, ó, o número está aqui e tem um dos números que está mais escuro, em negrito. Então, vocês vão colocar o valor dele aqui absoluto e o valor dele relativo. Vamos dar um exemplo? 989. Então, o que está destacado é o número 8. Então, o valor absoluto do 8 é 8, se ele estiver na unidade, se ele estiver na dezena, se ele estiver na centena, ele é 8. O relativo, como ele está na dezena, ele é 80. Se ele estivesse na centena, ele ia ser 800. E se ele estivesse na unidade, ele ia ser 8. Então, a gente sabe que o valor absoluto é o valor dele mesmo, aonde ele estiver. E o valor relativo depende da ordem que ele ocupa. Agora, na nossa tarefa de matemática, a gente vai ver valor absoluto e valor relativo. Então, vocês vão ter esse quadrinho e nele tem esses números. Em cada um dos números tem um número destacado, tá vendo? Aqui é o 8, o 5, aqui é o 6, aqui é o 2, aqui é o 7. Então, a gente vai colocar o valor absoluto e o valor relativo só desse em destaque. Então, aqui é o número 8. Vou fazer um com vocês para vocês não terem dificuldade de fazer os outros. Então, o 8. O 8, no valor absoluto dele, ele pode estar na unidade, na dezena, na centena, ele vai continuar sendo 8. O valor relativo, se ele tiver, o 8 tiver na unidade, ele é 8. Se ele tiver na dezena, ele é 80. Se ele tiver na centena, ele é 800. Então, nessa tarefa, ele está na onde? Na dezena. Então, aqui ele é 80. Assim, vocês vão fazer com os outros. Na número 2, vocês vão observar um número, 5.689, e vai responder as perguntinhas. O algarismo de maior valor absoluto. Lembrando que o absoluto é ele mesmo em qualquer ordem. E o relativo depende da ordem que ele está. Na número 3, vocês vão colocar o antecessor e o sucessor do número em destaque. Agora, na nossa aula de artes, eu adiantei para vocês, né? Porque depois eu ia mandar esse tanto de pedacinho e vocês não iam saber o que era para fazer. Então, a gente fez um chapéuzinho, ó, de caranguejo. Vocês vão medir na cabeça de vocês, que vocês já conseguem fazer. Vai medir, vai colar pra gente usar na cabeça.